ninguém atravessa uma correnteza de um rio, né, de mão dada com alguém mais forte. Essa é a nossa máxima aqui em São José. Estamos ao vivo, gente. O papo está bom, mas vamos iniciar a nossa live. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro promovido pela Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB, subseção de São José. Iniciamos com os cumprimentos ao presidente da nossa subseção, Dr. Pedro Ferrari, e à presidente da comissão, doutora Gisele Duarte, agradecendo pelo constante apoio e realização dos debates jurídicos relevantes como hoje. É com grande satisfação que promovemos essa live para tratar de um tema atual, sensível, de grande importância prática e jurídica, a inseminação caseira. Questão que desperta discussões fundamentais sobre parentalidade, afetividade e autonomia reprodutiva no direito das famílias. Para enriquecer essa reflexão, temos a honra de receber a doutora Maria Berenice Dias, referência nacional em direito homoafetivo, famílias e sucessões, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pós-graduada e mestre em processo civil, vice-presidente nacional do IBDFAM e coordenadora dos núcleos do IBDFAM nos países de língua portuguesa. Também integrou a Comissão de Juristas do Senado para a revisão do Código Civil. Doutora Maria Berenice, é uma honra tê-la conosco. Sua trajetória inspiradora e atuação firme na defesa das novas configurações familiares certamente vão abrilhantar esse debate. Seja muito bem-vinda e o nosso profundo agradecimento pela sua presença, por ter disposto do seu tempo por estar conosco. Passo a palavra para o doutor Pedro para fazer as devidas honras. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Boa tarde, doutora Gisele. Boa tarde, minha querida amiga, minha mestre, né, eu diria, doutora Maria Berenice Dias, que eu aprendo muito cada vez que eu tenho a honra de participar nos painéis com a doutora. E quero fazer minhas as palavras da doutora Mariana. Na verdade, ela conseguiu aí compilar tudo que a gente gostaria realmente de dizer nesse momento para a doutora Maria Berenice Dias, né, pela honra de estar aqui dividindo essa tarde conosco, onde certamente nós vamos aqui aprender um pouco mais aí sobre direito de família, nesse tema, né, de inseminação caseira. Imagino que muita gente que está nos assistindo agora já deve estar curioso. Então, doutora Maria Berenice Dias, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, como sempre, né, que lhe é peculiar, de estar aqui nessa tarde conosco. A todos aqueles que estão nos ouvindo, então sejam bem-vindos, estejam conosco durante toda essa tarde. Quero dizer que essa live, se a doutora Maria Berenice Dias, depois ela vai dizer se concorda ou não, vai ficar disponível no YouTube aí para que todos possam aí assistir e desfrutar, né, desse conhecimento, que certamente é bom a gente reassistir, porque tem muito conhecimento bom aí pela frente, tá? Então, doutora Gisele, obrigado mais uma vez, em nome da OAB de São José e todos aqueles que estão aqui trabalhando, muito obrigado pela disponibilidade do seu trabalho e está propiciando isso para nós essa tarde. Então, fique à vontade e passo a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, doutor. Cumprimentar o doutor Pedro, presidente da nossa subseção, que é sempre muito presente em todos os eventos que a Comissão de Direito de Família faz, e que isso é muito difícil ver em presidentes de outras subseções, eu acho, estarem participando das comissões, assim, de forma tão atuante. Praticamente um membro da nossa comissão, né, doutor Pedro? Agradecer a doutora Mariana. É a paixão pelo assunto também, doutora. Cumprimentar a doutora Mariana, que é a vice-presidente da nossa comissão, né, que é um membro atuante, comprometida sempre com todas as demandas da nossa comissão, e cumprimentar, né, e dar as boas-vindas pela senhora ter disponibilizado seu tempo em estar aqui compartilhando todo o seu conhecimento, né, sobre a matéria que a gente vai estar discutindo hoje, que ele traz reflexões e os desafios jurídicos, né, que é a inseminação caseira. É um tema de grande relevância e, por vezes, pouco discutido e de pouco conhecimento ainda para os advogados no geral, né? Então, sem mais delongas, como a senhora, que é a grande estrela dessa tarde, passa a palavra. Gente amada, sabe por que nós nem vimos que tinha começado a transmissão? Por que nós estávamos discutindo? O meu desejo de estar presente,
sabe? Eu amo Florianópolis, é muito cara, tem meu irmão que mora aí, e eu sou recebida, assim, de uma maneira muito boa, mas nós não temos avião ainda, Porto Alegre, por isso que eu estou aqui. Quando voltar uma malha aérea, eu vou estar aí. Era disso que nós já estávamos combinando. A passagem aérea a gente já vai mandar para a doutora daqui. É isso aí. Né? Mas apesar dessa dificuldade, no fundo, agora esse mundo virtual nos aproxima, e como diz o Rodrigo da Cunha Pereira, o presidente do IBDFAN, né? Ainda que seja assim, rola afeto. E no fundo é verdade, né? Eu sempre digo assim, a saudade diminuiu de tamanho, né? Porque agora a gente consegue interagir com as pessoas dessa maneira. E, bom, lugar, me encanta falar na ordem, que eu não vou dizer que é a ordem dos advogados, porque eu faço uma campanha cada vez que, quem já me ouviu já sabe o que eu vou falar. Né? Não posso falar na ordem sem reivindicar a necessidade de nós fazermos uma campanha, todos, né? Todas, de mudar o nome da ordem. Gente, a ordem dos advogados, não. O masculino não mais nos representa, o masculino sempre nos invisibilizou. Se quando criarem a ordem lá no ano do século passado, século retrasado, não existiam mulheres na advocacia, nós agora somos a maioria. Então, assim, o mínimo que nós queremos, sabe, é acabar com essa falta de inclusão nossa. Todas as outras entidades, se a gente se dá conta, identificam a profissão não profissional, né? A medicina, a engenharia, a enfermagem. Agora, por que nós não somos ordem da advocacia brasileira? Acho que é uma luta que quem temos que fazer somos feministas. Feministas somos só não mulheres, mas também todos os homens inteligentes. Não tem nenhum homem que seja inteligente que não reconheça essa ainda disparidade, desproporção, sabe, essa desequiparação entre homens e mulheres em todos os sentidos, né? E se tiver alguma dúvida, e quem tiver alguma dúvida com relação a isso, basta olhar os números da violência doméstica e o número do feminicídio para ver que nós temos que lutar e as palavras importam, as palavras têm poder. Então, acho que nós temos sempre que aprender. Então, fica o meu apelo. Eu faço essa campanha já há alguns anos perante o Conselho Federal, já formalizamos, o IBD formalizou para a ordem. Quando eu falei com o presidente, quando foi lavar em mão esse requerimento, Berenice, tu sabe que é difícil. Eu disse, não é difícil. Não, pois é, acho que não é difícil, só se chama preconceito. Se alguém encontrar uma justificativa, né, para não fazer essa alteração, para mim, é um preconceito. Bom, mas vamos lá, o tema que vocês pediram que eu falasse. Bom, todo mundo sabe como é que se faz filho, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, né? A maioria das vezes sem nenhum planejamento, muito menos alguma preparação médica, laboratorial, enfim, né? A gente faz em fim de festa, né? Já faz em banheiro, na beira da praia. Filho se faz de qualquer jeito. E o filho nasce. Só que nem sempre. Né? Então, há pessoas, casais que não têm condições de procriar. E os casais de pessoas do mesmo sexo, da mesma maneira, ainda que não sejam inférteis enquanto pessoas, são inférteis enquanto par. O que existia até hoje, a única solução que existia era a adoção. E, infelizmente, no Brasil, é tão maltratada, é tão desprestigiada, falta tanta engajamento e responsabilização por parte de todo mundo. Do poder público, que não investe, do poder judiciário, que não dá bola, Ministério Público, Defensoria Pública, tudo errado. Tudo errado. Então, as crianças ficam anos dentro de abrigo, perdem a sua primeira infância, e as pessoas levam muitos anos na fila da adoção, sem nem ter uma chance nem de se conhecerem, para ver, sabe, se rola algum tipo de empatia. Então,
Ou seja, isso, tem gente que espera mais de 10 anos, gente, para fertilização. Em 10 anos, a gente já trocou de sonho, ou trocou de marido, ou trocou de emprego, ou foi fazer um curso fora, ou arranjou um cachorro. Então, as coisas, né? Só que assim, ó, toda essa evolução da engenharia genética surgiu as formas de reprodução assistida. E são várias. A inseminação in vitro, pega o material genético, faz a fecundação no laboratório, implanta com material genético do marido, do companheiro, e implanta de novo na mulher. Né? Mas isso também nem sempre é suficiente. Às vezes, há necessidade do uso de material genético de outras pessoas. Ou o uso do corpo da pessoa para esse processo criativo, que é a chamada barriga de aluguel, que eu chamo de barriga de aluguel, porque eu não vejo nenhum motivo para isso não ser remunerado, porque é um trabalho perigoso, né? Que se prolonga muito tempo e que traz uma série de desconfortos, inclusive risco de vida a quem se submete a isso. Tem que ser por amor à camiseta, gente, ainda é essa sacralização exacerbada da maternidade, o que nos ensinaram desde menorzinhas, de que nos joga uma boneca no nosso berço, assim, vai ser mamãe, que tu nasceu na vida para ser isso, tu tem instinto materno, apesar de ninguém ser bicho, né? E tu vai ser. Então, eu acho que as pessoas têm que ter esse altruísmo, né? De ceder o seu próprio corpo, né? Por isso. Diz também o Rodrigo, que nós estamos juntos há 20 e tantos anos no IBDFAN, né? Se fossem os homens que fossem gestar, essa seria uma profissão remunerada, altamente lucrativa e regulamentada no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas, então, surgiram essas técnicas, né? Sem regulamentação legal. O Código Civil aborda de uma maneira absolutamente superficial quando fala lá nas presunções de paternidade. Também é uma imbecilidade, vamos combinar, né? A presumir que o filho de uma mulher casada é filho do marido, que é o que diz a lei, ou se foi concebido não sei quantos dias antes, sabe aquela matemática toda que faz, isto presume a fidelidade da mulher. Ou seja, mulher casada só dá para marido. Por isso que a virgindade sempre foi valorizada, por isso que o livre exercício da sexualidade pelo homem é tão valorizado, e das mulheres a desqualifica totalmente, né? Aí o vestido branco do casamento, para mostrar o símbolo da pureza, da castidade, aquele véu, né? Que parece uma burca, enfim. Mas, no fundo, eles quis, no projeto de reforma do Código Civil, quis tirar a presunção. Não conseguiu. Mas está lá. E quem que acabou regulamentando para fins médicos, na relação médico-paciente, normas éticas, foi o Conselho Federal de Medicina, que volta e meia dá uma atualizada, enfim, nas resoluções. A atual é a de 2320 de 2022. E isso não é uma lei. Regula o procedimento entre profissionais e pacientes. Isto. Né? E faz algumas incursões absolutamente indevidas num campo que não lhe pertence. E, para mim, então, como não são leis, não vejo por que têm que ser obedecidas. Uma delas proíbe o pagamento. Para os médicos que fazem, não. Para a mulher que engravida ou para quem doa o material genético, aí não pode pagar. Também exige o anonimato do doador do material genético. Também não vejo nenhuma necessidade de ser anônimo. Por que a pessoa não pode escolher? Olha, né, eu quero ter um filho, quero ser uma mãe solo, ou tenho uma relação homossexual, ou tenho um vínculo com uma pessoa infértil, ou seja, o casal é infértil. Enquanto tal, por que posso escolher? Não, mas
tem aquela pessoa que eu acho maravilhosa, que é muito minha amiga, sabe? Que eu gostaria que fosse, que meu filho saísse parecido com isso e tal. E às vezes tem muita gente, muito amigo, que legal, né? Eu, né, me disponho a dar, eu até vai ser bom, tanto vai ser o padrinho, ótimo e tal. E tem uns que querem mais. Não, tu participa, né? Tu pode até constar no registro, também como pai ou como mãe, sabe? E forma uma multiparentalidade, que já está agora mais do que aceito em sede jurisprudencial. Só que o conselho diz que não pode. Tem que ser anônimo. Outra coisa, tem que ser um parente. O que é isso, gente? Barriga de aluguel tem que ser de parente. Porque eu acho, bem honestamente, que isso cheira incesto. Né? Então, assim, como é que eu saí da barriga da minha avó, mas a minha avó não transou com meu pai? Eu, se fosse fazer, faria questão que fosse uma pessoa desconhecida. Para não ficar, uma irmã gesta da outra, tu está brigando com esse filho, mas ele saiu da minha barriga, ele também é meu. Não. Tá? Então, sabe, são restrições absolutamente descabidas e que, no fundo, todo mundo engole com farofa e acha que está tudo bem e não. E neste relacionamento entre médico e paciente, essa resolução exige que as pessoas firmem um termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente e pelo cedente temporário do útero, né? E com aspectos legais, indicando aspectos legais da filiação. Segurança deles para fazerem isso. Um documento que fica arquivado na clínica. Só que vejam que existe um papel, né? Então, consta lá, responsável pela clínica, as pessoas envolvidas, enfim. Bom, aí quando nasce a criança, o que as pessoas fazem? Pega a declaração de nascido vivo, que consta o nome de quem pariu, né? E para colocar o nome de outra pessoa, né, tem que apresentar este documento. Até um documento mais sofisticado, porque é que tem ainda por cima firma reconhecida. Olha, quando as pessoas, em primeiro lugar, ou não têm dinheiro para submeter esse procedimento, que é caro, tá? Muito doloroso, e porque querem escolher quem doa o material ou quem gesta, e querem que essa pessoa, inclusive, depois participe, sabe qual é a solução encontrada? Fazer inseminação caseira. Eu até passei na farmácia e comprei um material, né, para fazer uma inseminação caseira. Aqueles potinhos que vêm esterilizados, enfim, para exames, e uma seringa sem agulha, isso tudo sai R$16, é o valor que sai uma inseminação caseira. De um modo geral, feita com muito cuidado, as pessoas planejam, esse é um filho muito planejado, enfim, fazem exame, não fazem exame, não sei, mas o filho nasce. Só que esta exigência desse documento feito pelo Conselho Federal de Medicina acabou induzindo em erro o Conselho Nacional de Justiça, que, ao regulamentar o registro dos filhos nascidos por inseminação artificial, exige este raio de um papel. Declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica de reprodução assistida, dizendo que foi realizada nesse processo de reprodução, indicando que a criança foi gerada por reprodução heteróloga, indicando quem seriam os beneficiários. Só que quem fez essa inseminação caseira, que de um modo geral é cercada assim com muito cuidado, sabe, em ambiente muito afetivo. Tá? É bom que todo mundo saiba que, de um modo geral, não acontece uma relação sexual entre o doador do material e quem vai receber. Não. Tá? De modo geral, é coletado o material genético neste potinho e
os casais homoafetivos femininos, é os que fazem maior uso dessas técnicas, uma companheira introduz na outra e o filho nasce. Só que ela não tem o papel para registrar. Então, chega lá no cartório civil para fazer o registro. Onde é que dá o papel? Pois é, não tem papel porque foi feita inseminação caseira. O oficial vai dizer, então eu não posso registrar. Não, mas olha, nós fizemos e tal, não sei o quê. Não dá. Resolução do Conselho Federal, Conselho Nacional de Justiça, que agora era no provimento 63, foi tudo consolidado dentro de um grande 149, 2023. Você diz que precisa de papel. Não tem papel. Então, eu vou registrar só no nome de quem consta, né, como parturiente na declaração de nascido vivo. Eu disse, mas e eu? Ou a outra mãe, ou aquele que também quer assumir a paternidade. Não. Então, a criança nasce, não tem o seu direito à identidade reconhecido, porque tem mais de um pai ou mais de uma mãe, não tem direito a ser inscrito no plano de saúde dessa pessoa. E essa pessoa, que também é pai ou também é mãe, não tem licença. Eu nem gosto de licença paternidade, licença maternidade, eu acho que é licença natalidade, que é a favor da criança, enfim. Essa definição legal que diz quem vai cuidar da criança, no fundo é uma intromissão na vida das pessoas. Olha, mulher, tu fica 4 meses cuidando do filho. E o pai, 5 dias. Vejam como isso aí repete o estereótipo de que a mulher é aquela pessoa que desdobra o coração, padece no paraíso, e a grande função dela é ser mãe. Então, a pessoa não vai ter nem... Não vai ter. E o que faz? E se essa pessoa que não está registrada morre? A criança não vai ganhar herança, nem pensão, não é parente. Vai ter o que entrar na ação judicial. E se o casal se separa? Não vai ter estabelecido direito de convivência, não vai ter direito a alimentos. Gente, isso aí atende o melhor interesse de uma criança? Não, óbvio que não. E aí o que a pessoa tem que fazer? Ou vai para a Defensoria Pública para arranjar uma ficha, para entrar na fila, para entrar com uma ação judicial para buscar o reconhecimento afirmando sua intervenção caseira, parará, peraré, tal. Essas chamadas ações de jurisdição voluntária. Porque essa é uma proposta pelas 2 pessoas, pelas 3 pessoas, né? Buscando o registro. Então, em primeiro lugar, não dá para dizer que é uma jurisdição voluntária, porque não é voluntária, é obrigatória, se não faz, não tem, né? E isso não é uma ação jurisdicional, porque o juiz não diz nada. Jurisdic, dizer o direito, o juiz não diz nada. O que o juiz faz? Dá um carimbaço, gente. Não ouve as pessoas. Não ouve testemunho. Está visto o Ministério Público. O que o Ministério Público vai dizer? Ok. O que o juiz vai fazer? Dar um carimbaço, manda registrar. Quanto tempo isso já passou? E se o juiz não dá? Recorre para o tribunal. E foi o que aconteceu. Em São Paulo, o juiz não deu, e o tribunal não deu. Será que essa criança tem que ficar que nem antigamente os filhos ilegítimos não podiam ser registrados? Ou se essa criança vai ficar sem o registro? O que a pessoa fez? Recorreu ao STJ. Quantos anos a criança tinha quando foi julgado no STJ? Tinha mais de 2. Diante desta, eu acho, exigência absurda, o IBDFAN, que é muito abelhudo, muito mitidinho, entrou com pedido perante o CNJ, explicando que não dá para exigir esse papel, no caso das inseminações caseiras, enfim, e até nós temos que desburocratizar o judiciário,
acabar dando mais força para as atividades extrajudiciais, enfim, e que este registro deve ser feito pelo registrador civil, que ele pode investigar, ouvir as partes, se quiser ouvir testemunha, como ele faz para reconhecer, por exemplo, a multiparentalidade ou a sociedade, a socioafetividade, e ele deixa isso tudo documentado. Então, assim, ele vai ver se de fato foi o que aconteceu, vai ouvir as pessoas, vai não sei o quê, vai ver foto, vai ver ouvir parentes, não, planejaram há tanto tempo, enfim. Então, ele vai fazer o registro com base em documentos probatórios que ele amealhou. É algo muito mais seguro do que pedir para juízo, porque assim, qual é o temor? Ah, não, mas aí então as pessoas vão começar a vender filho. Depois vem dizer que fizeram inseminação caseira. Ah, isso aí vai dar fraude. Ah, vai dar não sei o quê. Só que se vai pedir judicialmente, o juiz não vai investigar nada disso. Bom, aí nós pedimos. O STJ, não sei por que cargas d'água, resolveu ouvir a opinião do Conselho Federal de Medicina. Estão falando de registro civil, ninguém está falando. Aí eles se mantiveram contrário. Fundamentos. Total inviabilidade de controle de tais requisitos tidos por necessários na realização da inseminação. Pessoas que necessitam de auxílio das técnicas de reprodução assistida para a procriação, movidos por um legítimo direito de procriação, podem acabar por se colocar numa situação de risco à própria vida. Então, ele foi contra o registro das crianças. O que ele tem a ver com isso? Vai perguntar por que o CNJ foi ouvir eles. A questão é jurídica, não tem nada a ver com isso. Nada mais do que reserva de mercado, sabe? Para garantir que tudo vai ser feito através dos médicos. Então, eles se manifestaram contra que antes dessa negativa do Conselho, o CNJ disse, não, está mal, tem que continuar do jeito que está. O fato é que as pessoas começaram a procurar o judiciário até antes da criança nascer, pedindo que o juiz expedisse um alvará para garantir que quando a criança fosse nascer, já fosse registrado o nome de dois. Tiveram algumas decisões nesse sentido, enfim. Eu encontrei, quando fiz o levantamento, 226 julgados a favor disso. Porque senão a pessoa tem que entrar com uma ação de retificação de registro ou entrar com uma ação de reconhecimento de multiparentalidade, de socioafetividade, e tem juiz que tem o tupete de dizer, não, mas não se constitui um vínculo de filiação socioafetiva, o filho acabou de nascer. Sim, durante a gestação não se cria esse vínculo, o filho foi planejado. Né? Aí, esse caso que eu contei de vocês, que São Paulo negou e tal, e acabou no STJ, e a criança estava lá no dia do julgamento, a relatora foi a ministra Fátima Nancy, e ela afirmou, conquanto o acompanhamento médico e de clínicas especializadas seja de extrema relevância para o planejamento da concepção por meio de técnicas de inseminação artificial, não há no ordenamento jurídico brasileiro vedação explícita ao registro da filiação realizada por meio de inseminação artificial caseira, chamada autoinseminação. Baseia a decisão nos princípios do livre planejamento familiar, no melhor interesse da criança, então ele está protegido pelo sistema jurídico brasileiro. O que fez o IBDFAN? Voltou a carga no CNJ para dizer, olha, o ministro já disse isso, não tem nenhuma vedação, então vou fazer isso administrativamente, tal. O STJ, de novo, mandou pedir opinião do Conselho Federal de Medicina. A ARPEM, Associação dos Registradores, se manifestou favorável. Acho que nem teria como se opor, né? Mas só que eles não decidem. Está lá esperando, quero lá fazer sustentação oral, nome do BDFAN, enfim. E com muitas coisas, né, que eles têm dificuldade de enfrentar, porque agora nós voltamos com base na decisão do STJ,
A solução é sentar em cima. Vocês já ouviram falar nisso, né? Eu nunca ouvi falar que o juiz, o tribunal senta em cima de processos. Basta ver o julgamento do Supremo para o uso dos banheiros pelos transexuais, que está na mão do ministro Fux. Não sei mais quantos anos, mas acho que faz uns 7, 8. Eu já falei várias vezes com ele. Isso é complicado, se não é complicado. Vocês estão vendo aquela pessoa que entrou ali na sala, e vocês todos ficaram olhando para ela, viu? Tu acha possível que essa mulher entre no banheiro masculino? Ela é uma trans. Vocês não sabiam que era uma trans, que era um mulherão, né? Vocês todos ficaram olhando por cima. Dá para fazer isso? Não, mas a pessoa se diz que se identifica. Não é assim, a pessoa não é só se identificar, a pessoa também tem, sabe, tem que ter essa aparência. Então, assim, isto acaba sendo meio que paradoxal, né? Simplesmente não admitir esta possibilidade, quando que deveria o Conselho Federal de Medicina era regulamentar a inseminação caseira. Olha, se quem quiser fazer, já sabe. Faça exame de sangue, exame de sífilis, exame de não sei o quê, pede AIDS, tá? Sabe? Dessa maneira, pau, toma banho antes, bota a cama esterilizada, sabe Deus o que eles podem inventar. Mas não adianta dizer não façam, porque isso coloca em risco, pode colocar em risco a vida da mulher, isso pode também colocar em risco a vida da criança. Mas as inseminações caseiras vão continuar existindo, gente. Sabe? Então, assim, como os médicos acham que tem que ser por esse jeito, o único jeito, sabe, que nós fizemos, e as pessoas não fazem, entende que, no fundo, deixaram de atender o interesse de mulheres e mulheres da criança e de garantir que, no fundo, é esse direito fundamental à felicidade que todo mundo sonha, que é o que todo mundo quer, para isso é que nós viemos ao mundo, né? E acho que é isso que a gente, no fundo, ao cabo, sempre busca na justiça, né? Uma maneira de solucionar os seus conflitos para encontrar uma solução, né? Que é a felicidade. Então, as coisas estão neste pé. Os juízes acabam sempre, normalmente, definindo liminarmente. Não se tem muito acesso aos números, porque não há estatísticas das decisões de juízes de primeiro grau, que eu acho um horror. Então, nós só temos quando as questões chegam no segundo grau. Quando chegam no segundo grau, é porque o juiz indeferiu. Porque o juiz, sabe? A não ser que seja por meio do Ministério Público, mas não vi nenhum recurso do Ministério Público, né? O juiz ter deferido e o Ministério Público ter recorrido. De modo geral, são as partes. Então, a situação é essa, quer dizer, a gente tem que se dar conta assim, como nós ainda temos coisas para mudar, como nós temos que evoluir, como nós não podemos ficar à mercê dessas situações que estão, muitas delas são flagrantemente descabidas e as coisas acontecem. Estou para dizer para vocês que a melhor coisa que o CNJ fez até hoje foi o protocolo de julgamento pelas questões de gênero. Gente, o que o CNJ viu, reconheceu que a justiça é machista, que a justiça é sexista, é misógina, e determina, obriga todos os juízes a atentarem a essa realidade. Ver. Obriga. Sabe? Se não atenta, o julgamento pode ser anulado. Essas manifestações do CNJ, eles têm esse efeito vinculante. E é isso. E sabe de quem é a responsabilidade, de novo, a fazer que este protocolo seja implantado, seja obedecido? Porque os juízes não conhecem. Pior é que tem muito advogado que também não conhece. Não dá para trabalhar, sabe? Nem é só no direito de família, no direito das sucessões, e várias situações, sem chamar atenção para o juiz dessa diferença que existe ainda hoje dentro dos relacionamentos, principalmente quando eles terminam. E nós, advogado, aliás, quem é que constrói a jurisprudência? Não é a justiça, somos nós. Somos nós que levamos coisas que não estão no panorama legal
sabe? E levamos para o juiz. Se não está na lei, nós criamos coisas, invocamos a Constituição, invocamos direitos humanos, e vamos indo, e vamos tentando, aqui, dali, sabe, até que a gente consegue avançar. É assim que se constrói a jurisprudência, pelo esforço dos advogados, sabe? Que estudam, que se capacitam. Por isso, assim, acho louvável vocês estarem aqui, ainda na metade da tarde, todo mundo está trabalhando, está isso, está aquilo. Se nós não fizermos isso, a justiça vai estagnar. E a responsabilidade é nossa. Se nós entramos na faculdade de Direito, se nós assumimos a responsabilidade perante clientes, nós temos a obrigação de nos manter atualizados, atuantes, para fazer que as coisas mudem e melhorem. Não dá para esperar pelo legislador. O nosso legislador é um covarde. Ele não legisla, não é por religião, fé, acreditar na família tradicional, não. Gente, ele não legisla para não comprometer sua reeleição. Sabe? Ele não enfrenta nenhuma dessas questões mais sensíveis que atendem aos segmentos mais vulneráveis, principalmente se são alvo de algum tipo de preconceito social. E é só isso que eles querem, se manter no poder. Aí não tem lei. E a falta de lei não significa ausência de direito, é isso que nós vamos bater na porta dos tribunais. Pegamos a Constituição, pegamos lá o artigo 4º da Lei de Introdução aos Novos Direitos Brasileiros, que é uma lei de 1942, da falta de lei, o juiz tem que julgar. E o que tem que levar isso para o juiz? Somos nós, então temos que assumir essas responsabilidades. Gente, foi uma alegria estar aqui hoje com vocês. Dá vontade de ficar ouvindo mais. Não, nós ficamos aqui mentalizando, raciocinando, né? Eu acho que é importante esse movimento e queremos lhe agradecer muito. Vou passar a palavra para o doutor Pedro. Muitíssimo obrigada por fazer com que nós possamos olhar o que vem pela frente e o que nós precisamos urgentemente mudar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que isso se reflita no direito. Doutor Pedro, a palavra é sua. Obrigado, doutora Mariana. Bom, não tem como não concordar com a doutora Mariana nesse momento, mas o que eu gosto, e eu quero dividir com vocês aqui, é a minha aflição, muitas vezes, quando eu vou ouvir e conversar com a doutora Maria Berenice Dias, porque eu sei sempre que vai sair uma coisa nova. E no primeiro momento, a tendência é que a gente diga, não, isso aí agora não, agora isso aí não vai colar. E aí a gente começa a ouvir e aos poucos a gente vai se convencendo até que chega no final assim, não, sabe que faz sentido. Então, realmente, a doutora é fantástica nesse ponto de vista, apesar de realmente os assuntos serem polêmicos, demandarem realmente muito estudo, mas me permita, né, com muito respeito que eu tenho pela doutora, só trazendo aqui uma provocação, não seria o caso, porque realmente não faz sentido toda essa exigência, né, uma vez que a presunção de paternidade prevista, que existe essa presunção, já prevista. Às vezes até os pais as mães são casadas. Sim. E as presunções de paternidade existem até nos casais homoafetivos. Então, já tem a presunção legal. Já tem a presunção legal. O que a gente está discutindo aqui é somente aqueles casos, né, de inseminação caseira. Então, quer dizer, se for qualquer outro tipo, daí tem um procedimento e aí nem se discute. Mas nesse caso de inseminação caseira, me parece que, assim como a gente pode questionar a inseminação caseira natural, se é que pode-se dizer assim, de um casal hétero, basta o pai dizer que é o pai na maternidade, vai sair a declaração do nascido vivo, ele vai lá e declara como filho legítimo, né? O mesmo não ocorre com casal homoafetivo, que é aí que gera o ponto, né? Como que eles vão ter a possibilidade, como a doutora bem colocou, né, de constituir a sua família de uma maneira mais próxima possível do que seria o natural, né? Não sendo essa. Então, eles fariam em casa essa inseminação caseira. Mas a minha dúvida seria, primeiro ponto, o custo. Talvez eu não iria por esse viés, porque, para mim, se o custo em algum momento foi impeditivo, em qualquer esfera, para qualquer brasileiro, ser humano, eu acho que o Estado deveria entrar nesse papel.
Então, talvez esse fosse a razão principal. Olha, se é o custo, então, peraí, que o Estado vai bancar essa inseminação, porque, claro, uma vez estudado, apresentado todos os requisitos, por que não obrigar o Estado, né, a subsidiar esse custo para que a família possa ser plenamente constituída? Então, eu afastaria essa questão do custo no primeiro momento, porque obrigaria, pela obrigatoriedade do Estado, subsidiar esse sentido. E, por outro lado, essa questão de que, mas a inseminação é caseira, a gente não tem como comprovar que o pai não vai se intrometer, digamos, nessa família. Ou pior do que isso, se amanhã ou depois esse relacionamento não dá certo, vamos atrás desse pai e saber quem é esse pai natural e vamos pedir alimentos. Afinal de contas, se eu fizer um DNA, vai apontar que ele é o pai. Então, seria talvez o inverso, uma forma preventiva de proteger com essa declaração. Alguma coisa teria que ter, me parece, doutora Maria Berenice, para, não digo proteger, mas também deixar claro que essa doação foi uma doação realmente voluntária, né? E se afastando também da responsabilidade que essa pessoa, queira ou não, que ajudou a colocar um outro ser do mundo, passa a assumir. Porque quando ele doa o seu material genético, ele sabe da consequência daqueles atos. Que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 crianças, já pensou? E esse casal homoafetivo não tem condições de criar. Como é que fica, né? Então, a minha inquietação aqui que eu traria para a doutora, talvez me convencer mais uma vez, como a gente poderia, né, consolidar de uma forma mais segura esse direito que é incontestável, ao meu entender, né, dos casais homoafetivos, de terem a possibilidade de ter inseminação caseira, mas ao mesmo tempo garantindo a eles essa segurança que aquele pai também não vai pedir a paternidade daqui a pouco. Imagina que se é um casal homoafetivo que tem uma condição financeira diferenciada, e esse senhorzinho chega lá assim, quer saber? Eu vou lá pedir, né, para que seja reconhecido, e aí esse direito dele como pai, porque vai ter o DNA, e aí entra-se num embate jurídico, saber, não, mas você fez a doação, né, mas eu não abri mão da paternidade, onde está escrito isso? Então, é essa provocação que eu gostaria de ouvir a doutora Maria Berenice. Em primeiro lugar, sim, o artigo 48 do ECA garante a qualquer pessoa buscar conhecer a sua ascendência genética. Então, mesmo que assine papel, que não sei o quê, PPP, o filho pode buscar. Conhecer, sim, mas não garantir que teria a responsabilidade. Mas, então, assim, se eles eventualmente não querem assumir essa responsabilidade, tá? A sentença judicial não vai fazer isso. A sentença só vai mandar registrar. Eles vão dizer, é inseminação caseira e... Tá. No papel expedido pelo Conselho Federal de Medicina, também não vai estar dito isso. Tá? Mas nada impede que as pessoas firmem um documento nesse sentido. Tá? Que pode ser levado a efeito até perante o oficial do registro civil. Tá? Vocês citaram, então, tá, não vai haver o reconhecimento, bota lá, enfim, sabe, isso aí, bota, assina e tal, e reconhece firma e faz, vale como título executivo extrajudicial. Então, tá aqui, foi dito. Você entende assim, não é o fato de ser feito pela clínica que vai ter essa consequência. Então, assim, tanto numa hipótese como na outra, tá? Mesmo que seja feita por uma clínica reprodutiva, há este, entre aspas, risco. Né? O casal poderia fazer uma escritura declaratória, por exemplo, para garantir o casal, eu digo o trio. Né? Eu já fiz vários contratos, né? Contratos particulares, né? Bota testemunha, firma reconhecida, dizendo que vão fazer o procedimento de inseminação. Parece algo mais seguro para a família também, né? E tal, nesses termos, não vai reconhecer, não. Eu obrigação, não estão aqui, enfim. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu acredito que nós temos com várias perguntas ali, a doutora Gisele já estava ali no chat, ali passando para nós. Por favor, doutora Gisele, fique à vontade. Sim, doutor. Inclusive, uma das perguntas era que o senhor fez agora, tá? Então, já está respondida. Porque, de fato, é um tema muito polêmico, né? Ainda.
Então, doutora, assim, ó, tem outra pergunta, 2 perguntinhas, tá? Que eu vou fazer para a senhora. Como fica a responsabilidade civil em casos de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis ou má-fé na inseminação caseira? E se existe alguma jurisprudência relevante sobre isso? Jurisprudência eu não conheço nenhuma. Agora, acho que caberia uma pretensão indenizatória. Porque daí faz o DNA, comprova de que é o pai e pede, né, ou é a gestante, ou aí pode pedir uma ação de indenização. E depois, assim, até eu acho assim, pouco recorrente essa possibilidade, mas é remota, porque assim, ó, pelo menos os casos todos que eu sei que as pessoas fazem, eles fazem todos os exames, eles vão. Eu tive um casal de 2 mulheres, que queriam ter filho com um amigo, que queria ser pai, e eles fizeram acompanhamento psicológico durante um tempo antes, né? Depois os 2 se mudaram para ficar perto, e na casa delas tinha um quarto para o pai, e na casa dele tinha um quarto para as mães. Eu consegui, aí judicialmente o registro, foi o primeiro do Brasil, o registro no nome dos 3. Então, eles fizeram todos os exames ginecológicos e tal, sabe? Eles se cercam disso, porque são filhos muito mais planejados, não é? Porque eu disse no começo, a gente faz filho e ninguém planeja nada, ninguém faz exame para ver se tem alguma coisa ou não. Sabe? Por que eu acho que fica uma coisa um pouco delirante, assim, né? Concordo plenamente, que são feitos filhos em relações heterossexuais e que nada disso ninguém nem pensa em nada. Quando vê, o filho já está aí, né? Mas, enfim, é por causa da sociedade machista. Não sabe quem é o pai. Quem é o pai, isso mesmo. Doutora, mais uma pergunta. Nos casos de litígio envolvendo doador, né? Como, por exemplo, pedido de guarda ou alimentos, qual a tendência jurisprudencial? Tem alguma coisa, tem algo já? E o doador, ele pode ser considerado pai socioafetivo, mesmo sem a intenção de exercer a paternidade? Não, agora é assim, socioafetivo se ele passar a conviver com a criança. Aí é outra coisa, aí não tem nada a ver com a verdade biológica, sabe? Se ele doou o material e depois passa a conviver e tal, sabe? E o filho mantém esse vínculo, a posse de estado de filho e tal, pode ser reconhecida a filiação socioafetiva sem nenhum tipo de problema. Isso não. Como também, assim, a possibilidade de comum acordo, né, as pessoas irem buscar a inclusão do nome, sabe, daquele que doou o material genético na certidão de nascimento da criança, fazendo uma multiparentalidade. Até só para fazer uma reflexão com o que o doutor Pedro falou, é que se for um casal, né, heterossexual, eles podem até estar utilizando o sêmen de uma outra pessoa e fazer essa inseminação caseira, eles estão burlando a lei e vão lá conseguir estar registrando. Sim. Enquanto que um casal, né, homoafetivo, enfim, que também tem os seus direitos, não consegue, né? Então, são situações para a gente refletir também. Mudar os nossos parâmetros, né? Por que importa? Quer dizer, um tá fazendo a mesma coisa que o outro, porém está burlando, só porque tem gêneros diferentes, enquanto os outros, né, por serem do mesmo sexo, já não podem. Então, de fato, é um tema... Na verdade, existe a fragilidade no processo dito, né? Todo, né? Então, como atualmente já é assim e é frágil. Mas qual é a fragilidade, Pedro? Na fragilidade é que, na verdade, a pessoa pode chegar lá e dizer que é o pai, vai registrar e ninguém vai pedir nenhum documento para ele, né? Mas isso até hoje é assim. Exatamente, é isso. O marido estão separados de fato há 10 anos, a mulher está grávida, sabe da onde de quem, sabe? Ele pode ir lá e dizer que ele é o pai. No oficial que diz, mas vocês vivem juntos para ter a presunção legal. A mulher não vai lá e não consegue registrar nem que seja no nome do marido.
sabe? No fundo, E essa discussão, ela independe se vai ser inseminação caseira ou não, porque tem jurisprudência... Depende se vai ser uma afetiva relação ou não, né? Qualquer relação vai ter essa discussão. No caso que tu segue os proclames, que também o filho tem o direito de reconhecer a verdade biológica, independentemente se vai ter direito ou não. Isso a gente já tem jurisprudência. Nas genética. Pelo procedimento normal, nós já temos ações assim, e aí entra na discussão se a criança tem ou não esse direito, né? O que entra em xeque, que aí concordo com a doutora Maria Berenice, é regulamentar, porque as pessoas não vão deixar de fazer, porque simplesmente a gente acha errado ou certo, isso vai acontecer. Né? Então, cabe a gente regulamentar e evitar prejuízos, porque se eu não me regulamento, de repente, se eu regulamento, eu evito doenças, que nem a professora falou, eu evito que a criança tenha algum problema de saúde. Se eu dou um norte, vai acontecer. Então, se vai acontecer, a gente vai ter que dar um norte, não tem como fugir disso. Né? Essa é a função do legislador, regular os fatos da vida que estão aí. E este é uma circunstância que existe, que surgiu a partir, sabe, da descoberta dos métodos de reprodução assistida. Ponto. Então, aqui. É que nem assim, ó, enquanto não tinha metrô, não existia nenhuma legislação de metrô, não existia. Enquanto não existia edifício, não tinha nenhuma regulamentação de prédios verticais. Entende? Assim, são coisas, não, e depois, assim, tendo a legislação, não tendo a legislação, as coisas estão ali, estão acontecendo, todos os dias surgem, olha a inteligência artificial, que agora todo mundo está falando, não tem regulamentação, sabe? O uso das redes sociais adianta, não está nada regulamentado, todo mundo usa, né? Exatamente. O que eu já ouvi é que, na verdade, quando é um casal hétero, depois pode se pedir o DNA e aí se comprova, se for o caso, e se a pessoa não aceitar, tem a presunção 301, enfim. Mas o fato é que o problema vai existir para qualquer um, sim. qualquer forma e modelo de casamento, né? Então, assim, quantas vezes o homem registra o filho achando que é dele, que a mulher diz que é dele, ele descobre que não é. Né? Então, ele pode entrar com uma ação negatória de paternidade. Né? E a jurisprudência tem admitido essa possibilidade quando não houve a constituição de um vínculo de filiação socioafetiva. Sabe? Mesmo que ele tenha registrado, mesmo que ele tenha sido em erro, mas se ele criou e a criança chama ele de pai, reconhece como pai, não se tira a filiação. Isso aí já está meio que balançando no STJ, mas eu acho uma estupidez deixar uma criança que foi criada por alguém, porque não sei o quê, não sei o quê, porque é igual o limbo, né? A criança vai sofrer por um erro que não foi dela. Foi da mãe que não contou para o pai que ele era o pai ou que ele não era o pai, enfim. E o prejudicado vai ser o filho que vai batizar, o filho vai para o limbo, né? Então, assim, os pais fizeram errado, quem vai ficar sem nome ali vai ser o filho. Então, o justo pagando pelo pecador. Na verdade, a pessoa que faz isso nunca foi pai, né, doutora? Então, na verdade, acho que é um ganho para a criança quando isso acontece. Não, a criança... A professora estava falando do custo. Eu já ouvi mulheres que eu conheço que dizem, olha, o custo é muito alto, eu quero ser mãe, vou pegar qualquer um, vou fazer filho e depois vou dizer que não sei quem é o pai. Porque a gente sabe que é uma média de 30, 50 mil por tentativa, né? Então, é uma realidade que talvez o Estado não possa custear, que o ideal seria realmente, como o doutor Pedro sugeriu, mas eu não sei se nós teríamos recurso para isso, né? Porque nós já não temos... Nem para tratar quem tem câncer. Temos recurso, não. Tento botar um prazo para as pessoas começarem tratamento de câncer, mesmo assim não adianta nada. Acha que o Estado vai bancar isso? Não vai. Então, tudo dentro da nossa realidade. Deveria, como todas as crianças deveriam ter creche. Como todas as crianças deveriam ter turno integral, tudo deveria. Todo mundo tinha que ter a casa, sabe? Maneira de ter uma casa. Se o Estado proíbe, ele tem que dar condições para fazer da maneira correta. Se ele está dizendo que não pode, então tá bom. Então você vai bancar do jeito que pode. Não, poder pode. Além do que tudo que não é proibido é permitido. Mas daí... Eles estão dificultando o registro do filho. O registro, exatamente. Mas eles acabam deferindo.
só que impõe uma via crucis judicial, entope a justiça de processos para o juiz que não investiga nada. Nada. O oficial do registro civil tem que fazer uma averiguação e tal, para dizer, registrar lá como é, ao reconhecer que, de fato, houve uma inseminação caseira. Lamentável essa postura. Na verdade, tendo esse indício, estão casadas, enfim, ou estão casados. É isso aí. Mas só para reiterar o que o doutor Pedro estava falando, é que se o Estado ele proíbe, ele deveria dar meios para que, né, que ele quer que seja feito de tal forma, que seria o quê? Seria a inseminação feita em clínicas. Porém, pelo que a legislação faz, é o seguinte, então só quem tem condições financeiras é que vai poder ter, né? Porque é um custo muito alto. E se ele não tem, se o Estado, de fato, não pode pagar por isso, ele também deveria arranjar, ou, no mínimo, regulamentar isso, porque a gente está sabendo o que acontece. Né, essas situações. Então, eu acho que, assim, da nossa conversa hoje, eu acho que o que dá para se extrair é o quê? Se chegar algum cliente nessa situação, é pedir para que eles, né, entre eles façam todos os exames possíveis, entre eles, para afastar qualquer tipo de risco de doença, tentar fazer um contrato entre as partes, mesmo que sejam as mínimas cláusulas, mas que tenha alguma coisa ali pactuado com alguma garantia, e tentar se precaver de todas as formas possíveis, né? Porque a legislação, ou então, de fato, recorrer ao Poder Judiciário, mas como a doutora fala, daí então tem que o cartório não aceita, daí recorre para o juiz também não fala muito, né? Mas demora para estar dando uma outorga no final e que vai ser registrado. Então, é só nesse meio tempo, ocorre muitos casais provavelmente podem até se separar no meio desse trâmite em função da demora do Poder Judiciário em resolver isso. Porque se torna um desgaste dentro de uma família. E depois, eu já fiz esse tipo de contrato, onde já ficou estabelecido o direito de convivência. Uhum. Obrigação alimentar. Porque eles querem assumir. Eu quero que meu filho saiba quem é o pai dele. Olha, teu pai é esse aqui, vai lá, convida na festa de aniversário e tal. Pode não exercer a parentalidade, mas tu entende? Eles acham que os filhos têm todo o direito de conhecer. Todo mundo diz, né, que os filhos adotados têm muita vontade de conhecer, que sempre ficam aí Então, assim, depois, essa é a realidade da vida da criança. Eu fui concebida desse jeito. E tal, é assim. Meu pai é aquele, porque ele doa a sementinha para a mãe e tal. Você entende que essas coisas têm que ter com naturalidade? Isso não dá para pagar. Não dá para pagar. Mas eu acredito que na nossa palestra presencial aqui em São José, a doutora Maria Berenice Dias já vai trazer esse precedente para nós apresentar aqui. Certamente. Então, eu tenho essa fé. E isso vai estar resolvido como mais uma, né, conquista, assim como foi o reconhecimento da adoção afetiva lá no passado também, que iniciou lá pela doutora, enfim. Então, todas essas conquistas fazem parte e é sempre bom, repito, poder estar dividindo e aprendendo mais com a doutora. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Gisele, por favor. Muito obrigada, doutora Maria Berenice. Como dito, né, é uma honra estar aqui com a senhora, ouvindo, tendo essa troca de ideias, né, e eu acho que muitas reflexões. Eu tenho certeza que o nosso grupo ali da comissão ali a gente vai estar comentando, na nossa próxima reunião do grupo também a gente vai estar trazendo isso, porque é um tema que tem muito a ser debatido e muito a que a gente fazer e tem que mudar a legislação também, né? E depende da gente, né? Para estar movimentando o Poder Judiciário para que venham decisões e que a gente possa estar aplicando. Então, muito obrigada novamente. Reitero aqui o nosso convite para que possa comparecer em São José, aqui na nossa subseção, para estar participando de um evento, né, da Comissão de Direitos de Família. Já fica o convite para o dia 20 de agosto, se a malha aérea estiver funcionando. Caso contrário, isso a gente esteja já para o próximo ano, né, doutor Pedro? Exatamente. Já vamos reservar junto às empresas aéreas o primeiro voo para Florianópolis. Tá bom. Obrigada. Adorei. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Sei que sai.